Amados, você que é nosso telespectador e acompanha o nosso canal Burburinho News, pode ver que na semana passada o vereador e primeiro secretário aqui presente, Matheus Reis, sofreu algumas críticas de Noêmia, que ela é presidente da Associação de Mães do município aqui de Lauro de Freitas. Vereador, primeiro eu gostaria de saber se o senhor chegou a ver essa entrevista e o que é que o senhor achou dessas críticas que Noêmia fez à sua pessoa. Sim, vi a entrevista e quando a senhora iniciou aí a sua entrevista, a senhora disse que a senhora Noêmia é presidente das associações de mães de Itinga. A senhora Noêmia também, assim me passaram, o próprio cidadão Lauro Freitense, que a mesma é presidente do PRP Mulher, ou seja, que a mesma também é ligada a um vereador dessa cidade. Ok, nada contra até aí, porque a senhora Noêmia, em seu discurso aqui na minha ausência, disse que era uma cidadã do bem e estava ali em proteção à família de um jovem que faleceu. Correto, eu sou a favor disso. Só que a Noêmia, ela se precipitou em citar o meu nome e me julgar de uma forma ilegal, não correta. Eu sou o primeiro secretário da casa, aqui da Câmara Legislativa. Chego nesta casa sempre um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, porque depende de mim, né, de fato, para assinar todos os documentos. E naquele dia eu já havia comunicado ao presidente da casa que meu horário de saída era às 16 horas. Então foi uma sessão com a pauta extensa, longa, né, que aquele projeto, como é natural da pauta, iniciar sempre através dos projetos, foi aprovado nesta casa um projeto polêmico, que foi o aumento, o reajuste do servidor público no geral. Após isso, comuniquei ao presidente que eu não poderia continuar, porque eu tinha uma reunião do partido em Salvador, né? O mesmo já sabia desde o início, quando eu cheguei à casa. Cabia o mesmo dar continuidade à sessão. O mesmo disse que também teria um compromisso e que não poderia continuar a sessão. E simplesmente mandou que eu encerrasse. Recebi um recado pedindo que encerrasse a sessão. Então a senhora Noêmia se falou-se de um jovem que faleceu e que a polícia, de fato, agiu de uma forma errada na questão da morte desse jovem. Eu digo para a mesma, eu sou a favor da vida. Eu, nesta casa, sempre causei polêmicas e discursos referentes a atitudes erradas da polícia militar. Então, na pauta, observando depois do protesto da mesma, do desabafo da mesma, dentro da pauta, essa moção de repúdio, a qual a mesma desejaria que fosse aprovada naquela sessão, era uma última da pauta. Então, ali também tinha requerimentos, indicações, outros projetos, inclusive requerimentos e indicações deste vereador que vos fala. Mas ali eu já tinha um compromisso às 16 horas. Então não sei por que ter usado o meu nome. Eu não sou o presidente da casa. Cabe o presidente responder por ele. Eu sou o primeiro secretário. E minhas atitudes, minhas demandas, os meus trabalhos como primeiro secretário, eu tenho responsabilidade. Então a cidade me ligou, a cidade me buscou, informando quem era aquela senhora que aqui discursou. Eu não conhecia essa senhora. Quem me deu a ficha dela foi o povo, foi a população, me tranquilizando, dizendo que eu conheciam o meu trabalho, gostavam do meu trabalho e que jamais eu agi daquela forma. Então a população não entendeu. Eu também não entendi naquele momento. Mas após verificar tudo e a ligação de diversos vereadores, de fato, explicando a devida situação. Mas não era o vereador Matheus Reis. O vereador Matheus não é o presidente da casa. O vereador Matheus Reis aqui hoje está doente, gripado, muito ruim, mas eu estou, porque isso aqui me faz bem. E se você for olhar na primeira secretaria, o vereador Matheus Reis não tem uma falta nesta casa. O vereador Matheus Reis é um dos primeiros que aqui chega, é um dos últimos que sai. Então não há por que envolver a morte de um jovem que eu não conhecia e que eu que sou a favor da vida, e que defendo a vida e que sou contra atitudes erradas da polícia militar. Então por que causar tanta polêmica com o nome deste vereador que não tem nada a ver com a situação? Então fiz aquilo que realmente me mandaram que fizesse. O presidente não poderia continuar a sessão, a primeira vice-presidente, que era dela, dar continuidade, não estava presente, e o segundo secretário também disse que não ia continuar porque tinha um compromisso. Mas foi este vereador, ao chegar nesta casa, primeiramente, que disse que não poderia se estender após as 16 horas. Cabia ao presidente dar continuidade à sessão. Mas simplesmente me comunicaram que mandaram se encerrar a sessão. Não se encerrou a sessão por causa de A ou B, de projeto C ou de moção. Não teve nada a ver. Foi porque ela se estendeu por um projeto polêmico que iniciou a sessão com o mesmo e pediu-se para continuar a sessão na próxima semana seguinte. Só por isso. Mas nada contra ninguém, nada contra a senhora que desabafou, nada contra a família que perdeu aquele jovem. Enfim, eu não tenho nada contra ninguém. Eu faço o meu trabalho. A cidade me conhece, conhece meu trabalho, a minha luta, e jamais eu aqui sou contra qualquer projeto, moção ou requerimento, indicação que venha beneficiar o nosso povo lauro-freitense.
Bem, gente, essa foi a resposta do vereador Matheus Reis ao mal entendido. Eu entendo como mal entendido, no fervor da situação, as coisas foram entendidas de outra forma. Em nome da Burburinho News, eu quero agradecer, porque o senhor também nunca se negou a dar uma entrevista pra gente. Tem alguns vereadores que não gostam de falar, e o vereador Matheus Reis sempre dá a palavra pra gente e pro povo, na verdade, né? Que quando o senhor fala não é pra Burburinho, é pro povo. Então, muito obrigada pela sua entrevista, até a próxima.